Queridos, graça e paz, nós louvamos a Deus porque nós vamos estudar, nem considero uma pregação, mas um estudo bíblico sobre a tentação que Eva sofreu no jardim do Éden. Então nós vamos estudar a tentação que Eva sofreu, a tentação da serpente para Eva. E o tema é esse aí, ó. Eva, entenda como ela foi tentada e enganada. Porque uma coisa é ser tentado e outra coisa é cair na tentação ou no engano. Por isso o tema está dessa forma: tentada e enganada pela serpente. E eu quero convidar meus irmãos, de já eu quero que você compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal, ok? Deus abençoe sua família também. E vamos ler o texto de Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz, observe essa expressão, mais sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, : não comereis de toda a árvore do jardim. Perceba que Satanás, ou a serpente, diz algo que aparentemente está perfeito, né? E não é, ó. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Observe que a proibição era não comer e não tocar nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha aí, meus irmãos, o argumento da serpente. Mulher, tu é muito boba, não vai morrer coisa nenhuma. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aonde, irmãos? A quem? Aos olhos, e árvore desejável, ou seja, desejo, despertou o desejo, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido Adão, e ele comeu. Aí daí, do 7 em diante, são as consequências, né? Vamos orar? Amado Deus e Pai, ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender esse texto. Nós oramos para que o Senhor nos dê toda a sabedoria e entendimento agora, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Irmãos, continuando aqui, é muito importante nós entendermos essa tentação de Eva, que ela sofreu no jardim. Veja que eu não estou inicialmente tocando em Adão, correto? Perceberam? Porque a questão aí foi a Eva que foi tentada e enganada. Adão está mais um pouco à frente nessa tentação e na queda, na desobediência. Olha, Gênesis 3, esse capítulo que acabamos de ler, revela como Eva e Adão pecaram. A Bíblia sempre deixa claro que primeiro foi Eva, a mulher, como eles pecaram. Como Eva foi tentada, enganada ou iludida pela serpente. E quais foram as terríveis consequências do pecado deles. Então é o que diz Gênesis 3. Você que nunca leu a narrativa de Gênesis 3, leia com cuidado. E aí nós vamos analisar, na mensagem de hoje à noite, somente esses 6 versículos que nós acabamos de ler, os 6 primeiros. Vamos
responder a seguinte pergunta. Pode colocar aí, filho. Ó. Como aconteceu a tentação no Jardim do Éden? Essa é a tarefa do pregador. Agora nós vamos responder essa pergunta. Talvez você leu aí, e aí não saberia dizer de claro, dando a resposta para essa pergunta. Mas veja como aconteceu. Foi, olha aí, ó, a resposta. Por meio de um diálogo. Olha como se deu a tentação. A tentação da serpente, ou Satanás, a Eva, ela veio por meio de um diálogo. Foi o começo. Um diálogo aparentemente inofensivo da serpente com a mulher. Satanás é um ser muito sagaz. Ele veio conversar com Eva com intenções malignas e ocultas. A conversa, aparentemente, era inofensiva. Guarde esse termo inofensivo. O cristão tem que ficar sempre atento. Já estou aplicando, né? Pois, em regra, a aproximação da serpente ou Satanás geralmente aparece como algo totalmente ou inofensivo. Sabia disso? O agir da serpente ou de Satanás para tentar o cristão ou as pessoas em geral, geralmente parece algo inofensivo, porque se trata de um ser sagaz, terrível, que tem malícia, que tem astúcia, que tem, usa de estratégias, de intenções ocultas e malignas. Então, nunca esqueça isso aqui, ó, que veio por meio de um diálogo. Aí, eu quero responder com você essa pergunta bem aí. Passa aí, meu filho. Olha aí, ó. Veja como as tentações começam. Eu fiz questão de fazer esse quadro aí, esse slide, e mostrar claramente, através dessas 3 letras aí, A, B e C, as 3 situações pelas quais a tentação começa. Ó. A tentação começa, muitas das vezes, com uma simples pergunta. Estou falando agora em geral. E essa pergunta pode ser sobre Deus, pode até ser outro assunto, mas estou dando como exemplo. Geralmente, as tentações começam assim. Você acredita mesmo na existência de Deus? Perguntas básicas, que, como eu disse, parecem inofensivas. E aí envolve Deus e envolve a Bíblia, muitas das vezes. As perguntas que são feitas envolvem algo que Deus mandou fazer, sobre a sua existência e sobre o conteúdo da Bíblia, né? Olha aí a letra B. Um pequeno comentário, muitas vezes inofensivo. Esse comentário pode ser sobre um determinado mandamento. Será que é certo fazer isso mesmo? Será que é preciso fazer isso? Temos que fazer isso? Isso, pessoas conversando entre elas. Pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. Porque um detalhe que muitas das vezes a gente não se dá conta, é que o diabo, ele usa as pessoas, assim como o diabo, Satanás, usou aquele animal, a serpente, que era ali um animal que chamava a atenção, e ele se aproximou de Eva, a serpente, e ali travou-se o diálogo com a Eva. Então, amados, Deus está nos mostrando através desse relato como o diabo usa, como ele age. E aí, muitas vezes, um pequeno comentário. Isaías, o que você diz daquele texto? Luiz,
o que que você acha? Aí começa, né, os comentários. E a letra C, com uma pergunta maliciosa. A pessoa faz uma pergunta para ver se você cai. Lembra de Jesus? Jesus passou por tudo isso. Quantas vezes Jesus, no seu ministério, ele teve perguntas maliciosas dos fariseus. É só você ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê os fariseus, os escribas, perguntando coisas para ver se Jesus caía em alguma contradição. E algumas vezes alguém dizia: Senhor, cuidado, é uma armadilha. Eles faziam perguntas maliciosas e Jesus sempre dava uma resposta dura para eles, e uma resposta ali que deixava eles calados, porque eles perguntavam com malícia, né? Olha aí, Senhor, quando pegaram aquela mulher adúltera. E aí, Senhor, o que o Senhor diz? Na lei diz que nós podemos apedrejar tais pessoas. O que o Senhor diz? Jesus então olha para eles, depois da insistência deles, diz: olha, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus não deu a resposta que eles estavam querendo, porque era malícia, irmãos, era muita malícia. Quando perguntaram, né, sobre outros assuntos como o divórcio, né, querendo pegar Jesus para que Jesus entrasse em alguma contradição. Teve aquele caso também do imposto, que perguntaram se era lícito pagar o imposto. Aí alguém: cuidado, Senhor! É uma armadilha, porque eles fizeram muito, irmãos. E algumas vezes os cristãos são tão inocentes que eles não se dão conta como é que começa a tentação. Tá bom? Uma simples pergunta, viu? Na universidade, na faculdade, no trabalho, um amigo, um parente faz uma pergunta maliciosa, a pessoa está sendo usada pelo inimigo. Só que eu coloquei, meus irmãos, aqui 7 situações, pode passar. Olha aí, ó. Nós vamos ver agora, e eu quero que os irmãos aprendam isso, né? Não estão escritas, mas eu vou citar aqui. 7 exemplos de como as tentações podem começar, não é, de forma mais ampla, né? Eu mostrei que biblicamente a Bíblia nos deixa claro que tem aquelas 3 formas, né, que eu falei. Agora vamos ver essas situações bem aqui, ó. São 7. Número 1, não estão aí, Elias. Ó, pergunta mesmo maliciosa, ó. Você acredita mesmo em Deus? Você consegue provar que Deus existe? Irmãos, me diga se uma pergunta dessa não é delicada para as pessoas responderem. Tem gente que faz essa pergunta, irmão, só para ver. A pessoa procura a terra nos pés e não saber e se embaraça. Muitas pessoas são usadas por Satanás para fazer esse tipo de pergunta. Você acredita mesmo em Deus? Isso numa conversa aparentemente inofensiva, né? Você consegue provar que Ele existe? Aí a pessoa fica muitas vezes embaraçada. O crente, irmãos, não tem que provar que Deus existe. É Ele que tem que provar que Ele não existe. Quem a qualquer tempo te perguntar para você, se você pode provar que Deus existe, você diga: me prove que Ele não existe. Eu não tenho que lhe provar que Deus existe. É você que tem que me provar que Ele não existe. E aí você pode então dizer: olha, meu amigo, acreditar em Deus é fruto de uma fé. Se você não tem fé, torna-se impossível você acreditar que Ele existe. Pergunta número 2. Olha aí, ó. Olha aí, como pode acontecer a tentação, ó. Você acredita mesmo na Bíblia? Ela não merece nossa confiança, pois foi escrita pelo homem. Irmãos, quantas vezes isso aqui não tem derribado pessoas fracas? Porque não tem convicção de que isso aqui é a palavra de Deus. Tem muita gente que cai, porque o diabo consegue convencer de que esse livro não merece confiança. Irmãos, esse livro é sagrado, ele é poderoso.
Então, muito cuidado, porque a tentação pode começar com uma pergunta como essa aqui. Você acredita mesmo na Bíblia? Isso é um amigo falando com outro. Mas Satanás está bem ali usando ele para fazer essa pergunta. Ou ela, pode ser uma mulher, pode ser uma amiga de classe, uma vizinha, uma conversa, né, na calçada. Número 3, olha que situação. Essa daqui é muito comum também. Você acha mesmo que Deus vai condenar uma pessoa só porque ela fez apenas isso de errado? Ou você acha mesmo que Deus vai condenar esse tanto de gente? Não acredito. Deus é amor e Ele não vai condenar ninguém. Isso aqui é muito comum, meus irmãos, esse tipo de argumento. Rapaz, você acha mesmo que Deus vai condenar uma pessoa só porque ela fez isso de errado? Irmãos, por que a humanidade na época de Noé se acabou? Deus matou a todos. Os únicos que se salvaram foi a família de Noé. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo? Será que lá não tinha criança? Será que lá não tinha idosos? Será que lá não tinha adolescentes? Deus matou, meus irmãos. O fogo desceu do céu e consumiu a todos. Ninguém deve brincar com o juízo de Deus, mas o mundo tenta colocar na nossa mente que Deus é amor e que Ele não vai condenar ninguém. Aqui, o terceiro argumento. Você acha mesmo que Deus vai condenar as pessoas porque elas cometeram um pecado? Só porque fulano está vivendo, não é, em adultério? Só porque fulano é viciado? Irmãos, nunca devemos brincar com o juízo de Deus. O homem tem que ter temor no coração e não andar errado, porque Deus vai pedir contas. Eu posso ouvir um amém? Olha o argumento número 4. Você está entendendo ou interpretando mal a Bíblia. Olha, não é desse jeito não é bem assim. Quem já ouviu esse tipo de argumento? Quem já ouviu? Levanta a mão, quem já ouviu? Olha aí, demais, né? Rapaz, você está entendendo a Bíblia tudo errado. Irmãos, uma vez chegou uma pessoa para mim e disse assim: pastor, olha, não é desse jeito não, rapaz. Não é do jeito que você está pensando não, ensinando não, pregando. Não é, olha, os crentes, eles erram muito porque ensinam a Bíblia de forma errada. Eu digo, quem foi que disse, meu amigo? Você já leu a Bíblia alguma vez? Ele disse, não, mas não é desse jeito não. Eu digo, meu amigo, você nunca nem leu a Bíblia. Você nunca nem conheceu a palavra de Deus. Como é que você tem autoridade para dizer que nós estamos ensinando errado? Aí ele ficou todo sem jeito. Irmãos, olha, nunca esqueça, são exemplos de como a tentação começa. Porque, deixa eu dizer como isso aqui na prática. Se você não é uma pessoa firme, o inimigo pode usar uma pessoa para causar dúvidas em você. Bora para o 5º. A Bíblia diz que todos são filhos de Deus e que Ele no final vai salvar a todos. Muito comum também. Eu tenho um livro lá em casa que tem esse argumento. É um livro que mostra alguns argumentos para as pessoas não se converterem. E aqui é um deles. Olha, todos são filhos de Deus. E olha, no final, Deus vai salvar todos. O que você acha que Satanás tem por detrás de uma mentira como essa aqui? Você consegue perceber? Qual é a mensagem negativa, diabólica que está por detrás de uma situação como essa aqui? Pense aí. Todos são filhos de Deus. E no final, Ele vai salvar todos. Pense aí. Número 6. Estou correndo aqui com o tempo, né? Número 6. Todas as religiões são boas. Todas pregam bem. O importante é cada um ter a sua. Irmãos, o diabo usa muito esse argumento aqui no mundo inteiro. Porque chega o missionário, chega o pregador da palavra,
não é? Aqui mesmo, em qualquer lugar, como eu falei ainda agora, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade. Aí a pessoa diz assim, ó, rapaz, respeita, rapaz, eu tenho a minha religião. Toda religião é boa, rapaz. Todas elas são boas, cada um fica com a sua. Aí muitas vezes o crente, o servo de Deus, não é uma pessoa tão bem informada, tão segura, e ele se cala. É mesmo que jogar água em cima do fogo, ele se apaga. Porque ele chega em casa e diz assim, rapaz, realmente, irmãos, é artimanha maligna. Quem foi que disse que todas as religiões são boas? Quem foi que disse? Quem foi que disse que todas as religiões pregam o bem? Isso é uma mentira. Mentira diabólica. Irmãos, tem religiões que ensinam coisas terríveis. Inclusive, ensinam as pessoas a cometerem pecados também terríveis. E ainda são contra as verdades bíblicas fundamentais, como, por exemplo, uma religião que rebaixa Jesus, dizendo que Jesus não é Deus, que Ele não é o Salvador, que Ele não passa de um mero profeta, que Ele é um anjo. Tem religiões que negam a santidade e a deidade de nosso Senhor. Então, o crente tem que estar vivo. Isso aqui é um argumento terrível. É um argumento diabólico. Dizer que as religiões são boas. Dizer que todo mundo... O importante é que cada um tenha a sua religião. E por último, para você ser salvo, não precisa fazer parte de uma igreja. Deus ama a todos e está em todo lugar. Olha, irmão, me diga se esse argumento aqui não convence muita gente. Olha, o diabo com esse argumento aqui, ele tem conseguido tirar da igreja milhares de pessoas. Você acredita? Rapaz, para tu ser salvo, não precisa tu estar numa igreja não, rapaz. Tu tem que crer em Deus. Olha, tu pode ser crente na tua casa. Olha, para tu ser salvo, tu não tem que ir lá onde está um pastor pregando, não. Você não tem... Irmãos, que coisa mais diabólica, irmãos. E tem gente que cai direitinho. Veja que a nossa tese é mostrar como a serpente age em nossos dias. Agora, nós vamos voltar para o texto, não é? Observe aí, ó, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vamos ler novamente, que aí a gente já está com alguns minutos que a gente leu, pode ser que não esteja mais fixado na nossa mente a leitura. Ó. Versículo 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos o quê? Comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, nem nele, para que não morrais. O que nós aprendemos? Que Eva, ela conhecia a palavra. Pode mudar, filho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eva, ela conhecia a palavra de Deus. Mas vem a pergunta: só conhecer é suficiente? Nós já sabemos que Eva caiu na tentação da serpente. Caiu e foi enganada, né? Ela foi enganada mesmo. Foi tentada, melhor dizendo. Foi tentada e foi enganada. E aí, olha aí como Eva, nesses 2 versículos, ela mostra que conhecia. A serpente chegou lá, tal, dialogando com ela. Aí a serpente jogou a isca, né? E disse, olha, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Aí a Eva disse, não é bem assim não. Olha, Deus disse, foi assim, ó. De todas as árvores, dos frutos das árvores do jardim, podemos comer. Mas aquela que está lá no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podemos comer e nem tocar. Olha aí, Eva conhecia a palavra, irmãos. Eva sabia da palavra.
Aí vamos continuar aqui com o pensamento. Vemos que não basta saber de uma verdade ou conhecer a palavra de Deus. Muita gente conhece, mas não está disposto a vivê-la e defendê-la, custe o que custar. Irmãos, o problema de muita gente é que até conhece, mas não está disposto a defender e a praticá-la. Eva até sabia da proibição e da consequência da desobediência, caso tocasse naquele fruto, mas não foi segura ou firme até o final. Veja o versículo 6 aí comigo aí, bora lá, versículo 6, o que diz no 6? Olha aí, ó. Vendo a mulher, olha aí, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Você está vendo como a coisa é séria? Mas me diga, há segundos antes, ela não disse que não podia tocar? Que Deus não disse que ele não podia tocar, e nem comer e nem tocar? E agora está vendo a mulher pegando e comendo? Que coisa! Porque Eva, ela conhecia a palavra, mas não estava disposta. É isso que falta nas pessoas. É isso que falta, possivelmente, em você, que está me ouvindo, me assistindo pelo canal. Irmãos, olha, isso é uma verdade. Nem todo mundo está disposto. Por isso a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. O problema de muita gente não é porque não crê, não é porque não conhece, mas é a falta de decisão de ir firme até o fim. Muitas vezes o cristão até conhece a Bíblia, mas não tem convicção. Irmãos, olha, nós temos que ter convicção. Eu não vou comer não, eu não vou tocar não, porque Deus disse para não comer. E eu não vou nem comer e nem tocar. Lembra de Daniel, quando ele chegou na Babilônia? A Bíblia diz que ele decidiu não comer a comida do rei da Babilônia. Ele decidiu firmemente. Está lá, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel decidiu, né? Eva deveria ter sido mais segura, convicta, mais cuidadosa, mais atenta. Ela foi enganada e iludida facilmente pela serpente. Precisamos de cristãos seguros, convictos, inabaláveis na sua fé em Jesus em nossos dias. A igreja precisa disso, irmão, porque muita gente está aí, inclusive na internet. Tem muita gente aí, meus irmãos, que até demonstra conhecer a Bíblia, mas vai lá, está disposto a obedecer? Aí você vê. Observe comigo o versículo 13, Bia aí, por favor, o 13. Como é que está escrito aí no 13? Olha aí, ó. Capítulo 3, verso 13. Eu acho interessante esse versículo, ó. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso, mulher, que fizeste? O que foi que ela respondeu, irmãos? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus poderia ter dito: mas que coisa, Eva. Eva, eu não te disse para você não comer, para você não tocar. Aí a desculpa que ela deu: a serpente me enganou. Irmãos, é isso que muita gente está dizendo para Deus, como se isso fosse justificar, como se Deus fosse passar a mão. Deus, eu pequei porque aquela mulher apareceu na minha vida, não sei o quê, Senhor. Você sabe, né, Senhor? Aquela mulher apareceu na minha vida e a carne é fraca. Ou então aquele rapaz me chamou e eu fui, não é, no conselho dele. Olha, fulano, Senhor, tu sabes, tem gente que quer justificar o erro dele, irmãos. Eva está dizendo: olha, Senhor, Eva me enganou e eu comi. Então, muito perigoso. Agora vamos ver bem aqui, vamos correr. Olha aí o ponto 3, ó. As estratégias de Satanás. As estratégias de Satanás estão bem aí no versículo 4 e 5. Pode ler comigo? Capítulo 3, versículo 4 e 5. O que está escrito aí, ó?
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha aí a mentira da serpente. O diabo, ele visa contradizer a palavra de Deus. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aí a serpente questionando, né? Então, olha aí, ó, as estratégias. Dá para ler direitinho? Está um pouco pequena as letras, né? Mas é questionar e levantar dúvidas, torcer as escrituras. Irmãos, o diabo, ele usa muito isso. Qual é o objetivo dele? Deixar as pessoas com dúvidas. Irmãos, olha, quando você pergunta para os crentes, olha, por que essa mensagem você tem que mandar para aquele seu amigo, para aquele seu irmão? Por quê? Porque tem muita gente desviada do evangelho, porque um dia Satanás conseguiu entrar na mente dele através desse argumento, botar dúvida. Rapaz, sabe de uma coisa? Para eu ser salvo, eu não tenho mesmo que participar de uma igreja, não. E se desviou. Tu acha que Deus vai mandar alguém para o inferno só por causa daquele pecadinho? Irmãos, seta maligna. E a seta, ela encontra o coração frágil e ela entra, irmãos. Tá! E derruba a pessoa. E a pessoa naufraga na fé. Porque o diabo consegue colocar dúvidas, negar a palavra, torcer, dizer coisas erradas. Olha o que foi que a serpente disse para Eva. Tu acreditou nessa conversa? Que tu vai morrer. Vai morrer não. Tu vai ficar inteligente. Tu vai aprender mais. Tu vai ver coisa. Tu vai entender coisa. Olha direito para a árvore. Olha direito para o fruto. Olha aí. E a Eva colocou os olhos, irmãos. Não é? Qual é a segunda intenção dele? Despertar o desejo pecaminoso. Não, muitas vezes a pessoa está até inocente. Ele não consegue ver maldade nas coisas. Ele olha para uma coisa, não tem maldade, mas o diabo desperta. Você já viu ela? Você já viu ele? Você já viu? Tu está perdendo os teus anos. Tu é muito novo para tu ser um crente. Por que tu não vai curtir a tua vida no mundo? Irmãos, um dia desse, uma senhora idosa pegou um jovem da nossa igreja e disse: quantos anos tu tem, meu filho? Aí ele disse, aí a senhora idosa, irmão, a senhora idosa disse assim: meu filho, você está se perdendo dentro de uma igreja. Olha, irmãos, aquele jovem, graças a Deus, aquele jovem nunca se desviou. Mas ele andou perto de se desviar, irmãos. Foi preciso muita convicção nele. Porque, irmãos, o diabo diz assim: rapaz, tu está se perdendo. Olha o tanto de coisa boa do mundo para você. Mulheres, festas, namorados, bailes, drogas, vícios. Vai lá, aproveita a tua juventude. Ou então, aqueles pensamentos malignos que o diabo coloca, irmão. A serpente é a mesma, irmão. Continua agindo do mesmo jeito. Crente, ei, seja esperto. Não siga o caminho de Eva. Nós devemos ser espertos, irmãos. Irmãos, hoje eu estava orando à tarde, eu disse assim para Deus: Deus, eu tenho 30 e poucos anos que te sirvo, Senhor, mas eu me sinto ainda tão pequeno, Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Irmãos, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, irmãos, porque depois de 30 anos servindo a Jesus, irmãos, eu amo a palavra, não estou desanimado em nada, estou empolgado, estou feliz porque estou seguindo Jesus, irmãos. O meu amor pela palavra continua o mesmo, agora que parece que está maior. Eu quero que aconteça a mesma coisa com você também. E por último, irmãos, ataca os pontos fracos. Olha, dizem que todos têm um ponto fraco. Qual é o seu? Irmãos, olha, uma coisa que nós temos que fazer é identificar qual é o nosso ponto fraco.
E a gente fecha as portas, coloca tranca, ferrolhos, para que o diabo não entre e nos ataque. Vamos concluir? Olha, eu até poderia ler, quando falei de desejo pecaminoso, cabe bem aí a leitura da tentação de Jesus. Lembra que o diabo tentou Jesus? Ele despertou. Tu não és o Filho de Deus. Então por que não manda transformar essas pedras em pães? Mostra que tu és o Filho de Deus, despertando, não é? O desejo de mostrar, de se envaidecer, não é? Depois ele tentou Jesus também na fome, né? Porque Jesus estava com fome. E depois ofereceu coisas para eles, o reino deste mundo, né? Muito bem, olha aí o último ponto. Estou terminando, irmãos. Olha aí, ó, conceito de pecado. O livro de Gênesis, nesse texto aqui, mostra qual é o conceito. Versículo 6, bora ler novamente. Capítulo 4, versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou e comeu, né, do fruto e comeu. Aí, o versículo 11, o que é que diz no 11? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse. Qual é o conceito de pecado, meus irmãos? Qual é o conceito de pecado? Ó, escute isso aqui. O pecado é um ato de desobediência a uma ordem de Deus. Diga misericórdia. Ele é fruto de um desejo vaidoso, carnal, egoísta, efêmero e influenciador. O pecado é influenciador, pois o pecador sempre quer levar outros após si. Exemplo, os vícios, os pecados imorais e os atos criminosos. Você já deu fé disso? Por que um prostituto não quer ficar sozinho? Ele sempre chama outros, não é? Por que uma pessoa viciada, irmãos, uma pessoa, se você chegar na casa de um viciado e querer almoçar na casa dele, ele não vai querer lhe oferecer almoço. Mas se ele estiver numa mesa de um bar, se ele estiver, meus irmãos, no mundo da perdição, ele convida alguém, até paga para ele também fazer as mesmas coisas. Coisa maligna. Não é? Uma pessoa, quando está vivendo no vício, ela malignamente ela induz outras pessoas. O pecado também é um ato de maldade contra o próximo. Sabe por quê? Porque geralmente os nossos pecados prejudicam outras pessoas. Um pecado muito raramente prejudica só quem pratica ele. Porque, no geral, prejudica os outros. Irmãos, um homem infiel, ele desgraça uma família. Um bêbado destrói também a sua família. Um assassinato, um homicídio, né? Um roubo, uma pessoa que é presa porque fez algo errado, ela prejudica a vida dela e de outras pessoas. Ok? Então pense nisso. Essa mensagem não é para você ouvir só uma vez, porque tem muitos detalhes, né? E vamos concluir. Olha aí, ó, a nossa conclusão. A nossa conclusão, eu lembrei desse versículo. Quem quer abrir para mim aí? 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. É Paulo dizendo: assim como Satanás enganou Eva, tenho receio que ele também vos engane. Então, meus irmãos, cuidado para que você não seja a próxima vítima. Por que, pastor Isaías, o senhor está dizendo isso, irmãos? Depois dessa mensagem que você acabou de ouvir, vamos ser sinceros, você duvida de alguma coisa? Você amanhã, ou agora mesmo, quando sair da igreja, você saberia identificar o dedo de Satanás? Esse é o objetivo dessa mensagem, para que você não seja a próxima vítima. E uma das coisas, eu não terminei o pensamento, quando eu estava orando hoje à tarde, né? Porque a gente está orando pela mensagem e tudo. Aí eu lembrei, olha, irmãos, Deus, eu tenho orado para que Deus me livre de acidente, de malfeitores, de ciladas, não é? Do pecado. A gente tem que orar isso sempre, né? E uma das coisas que eu vejo que muita gente não consegue é ver o dedo do diabo, irmão, nas coisas. Ele não consegue ver.
E muitas vezes quem está fora está vendo que o diabo está agindo. Meu Deus. O diabo está usando uma pessoa, mas para prejudicar a vida espiritual dele ou dela, e ele não consegue ver, meu Deus. Irmãos, peça para Deus abrir os seus olhos. Faça a seguinte oração a Deus, quando você estiver na sua casa, no seu quarto. Você vai dizer assim: Senhor Deus, não me deixe ser enganado pela serpente, como Eva foi. Me faça ver o que eu não estou vendo, Senhor. Aí, meus irmãos, por isso que os cristãos que oram, são mais espirituais, eles conseguem ver, como o diabo está chegando perto dele. A arapuca que o inimigo está armando. Aí ele se levanta e diz: está repreendido, Satanás. Tu não vai me vencer, não. Você é um derrotado, Satanás. Sai da minha vida. Sai da minha casa. Aqui não tem lugar para você, na minha casa, na minha família, no meu casamento. E tem situações que o diabo já fez, foi o ninho de cobra dele. Já está feito, é a ciranda. Já está feito lá, tudo que não presta. Já armou a sua barraca lá dentro daquela casa, daquele casamento, daquela empresa, daquela vida. E a vida está destruída. Nós temos que ter discernimento. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, me faça ver o que eu não estou vendo. Me faça entender o que eu não estou entendendo. Amém, pessoal? Deus abençoe. Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas, ok? Deus abençoe. Um abraço e que a sua fé cresça a cada dia. Amém.